Beleza, então essa é a nossa quinta semana de aula, né, da disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Depois de hoje, vamos ficar faltando ainda uma aula na semana que vem, que é a sexta semana, e teremos a prova, né, na sétima semana. Então, daqui 2 semanas já vai estar disponível a prova de fertilidade para vocês no ambiente virtual. Aqueles que ainda não têm acesso ao ambiente virtual, por algum motivo, precisam regularizar, porque a prova vai ficar disponível apenas uma semana para ser realizado. Pelo menos é o que chegou até agora, até os professores, é que a prova vai ficar disponível por uma semana. Assim como foi no semestre anterior. Né? Se tiver alguma alteração, eu aviso vocês. Na semana O tempo de passada, prova é o mesmo? 2 horas. Até então, são 2 horas para a realização da prova e não teve nenhuma recomendação sobre número de questões ainda, ou Vai ser só navegação. questão objetiva ou vai ter discursiva também? Ainda não chegou essa recomendação. Né? Lembrando que a prova vale 50 pontos e que provavelmente na semana que vem os professores devem ter acesso a essa recomendação de como que vai compor essa prova. Né? Semana que vem devo trazer essas novidades para vocês. Na semana passada, então a gente já começou alguns conteúdos, né? Vou colocar agora na tela de apresentação aqui do slide. A qualquer momento vocês podem abrir o microfone e falar, que a partir de agora eu não consigo ver o chat. Aqui estão alguns resultados da web. Beleza. Nós começamos o nosso... Oi? Deixa eu só perguntar aqui, aquele trabalho valendo 38 pontos, você já passou ele? São as aulas, né? Toda aula a gente está tendo uma atividade diferente que vai compondo as notas. Mas aí os 50 pontos que falta da matéria, vai ser tudo da atividade pré e pós-aula? Sim, 12 pontos são das pós-aulas e os outros 38 são das atividades práticas laboratoriais, os exercícios que a gente está colocando lá e das pré-aulas. Eu vou, na aula de hoje, no final da aula de hoje, eu vou falar para vocês quais são as atividades e quanto que vale cada uma delas. Eu vou deixar aberto aqui, esperar entrar mais gente, e eu vou fazer um documento também para postar lá no Ava para vocês e no grupo, mostrando o que cada atividade que foi realizada e qual a pontuação. Então, por exemplo, a gente começou com atividades na primeira semana, ela teve só a atividade pós-aula, valeu 2 pontos. Na segunda semana, vocês tiveram atividade pós-aula, que valeu 2 pontos. E aí tiveram aqui a leitura do texto, que não valeu ponto. Na terceira semana em diante, sim, a gente já começa a ter avaliação de notas. Então, a prática laboratorial da terceira semana, que ficou, ainda está disponível há 10 dias, até o dia 13 de setembro, a atividade prática laboratorial, aqueles cálculos básicos, 7 alunos responderam. Essa atividade tem uma pontuação, daqui a pouquinho eu vejo quanto que ela vale aqui, deixa eu olhar. Essa atividade ela vale 8 pontos. Então, aqueles cálculos básicos vai valer até 8 pontos. Vou corrigir um por um e ver quanto que vocês tiraram. Na semana passada, que foi a quarta semana, a gente teve uma atividade pré-aula. Na verdade, vocês leram, né? E a gente teve uma atividade pós-aula. Esse questionário pós-aula valeu 2 pontos e teve uma atividade prática. Essa atividade prática, 14 alunos matriculados, só 4 fizeram. Essa atividade foi a de calagem, ela vale 10 pontos, não é? Então já dá 18. Os outros 20 pontos estão relacionados com a atividade de hoje, quinta semana, essa pré-aula, que eu coloquei lá para vocês, atividade pré-aula de gessagem. 5 alunos fizeram só, ficou até 7h30 disponível, já foi encerrada. E ela tinha valor de 5 pontos, né? Só 5 alunos fizeram. E nós vamos ter a pós-aula de hoje, que vale 2 pontos, e a atividade prática laboratorial de hoje, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar ela a partir das 9h30, que ela vai valer, a aula de hoje, 7 pontos. Então, vai totalizar uma quantidade de pontos, se não me engano, são 30 pontos, vão ficar faltando 8, que são os 8 pontos que vão ser trabalhados na aula da semana que vem. A gente encerra os 38 pontos e toda semana uma atividade valendo 2 pontos, encerra os outros 12. Então, as atividades foram sendo colocadas no ABA
semanalmente. A partir dessa semana, que a maioria já tem acesso ao AVA, ela vai ficar a pré-aula disponível apenas no horário da aula, né? Eu disponibilizei ela às 7 e até 7h30, né? Então, só 5 alunos fizeram. Mas eu Nossa, vou fazer... Na verdade, ela estava disponibilizada desde as 3 horas da tarde, né? Isso. 3 horas eu disponibilizei, mas como ia ficar disponível, na verdade, o horário, né, de 30 minutos para poder fazer, eu mandei para vocês aqui a partir das 7 horas para poder entrar e fazer a atividade, como se estivesse em sala de aula, né? Eu não Seria... converti ela em PDF. Tem algum problema? Eu fiz foi Não, na foto. imagem, PDF, o que chegou lá eu consigo avaliar. Sim. e quem mandou depois de 7h30, então, nem Eu metade acho da que ela, nota nem- eu 5 acho que ela não nem pega? recebe. Eu tenho que olhar se o sistema recebe. Eu acho que ele não recebe após as 7h30, não. Depois eu olho. Mas vamos lá. Na semana passada, a gente viu essa nossa aula 3 ainda, embora estejamos na quinta semana. A primeira semana foi a apresentação da disciplina. Aí depois nós tivemos na aula 2, né, fundamentos, que foi a aula 1, na verdade, fundamentos da fertilidade. E aí nós vimos também amostragem, tudo na primeira semana. Depois nós vimos na outra semana, deixa eu abrir aqui o nome certinho, para a gente não... Introdução à fertilidade do solo e fundamentos. Então a gente viu a introdução, na verdade a introdução foi antes. Introdução à fertilidade do solo, fundamentos da fertilidade, amostragem. Semana passada nós falamos basicamente de acidez e a correção da acidez. Hoje nós vamos finalizar a parte de acidez trabalhando com a parte de gessagem. A gente falou de calagem e correção e a gente vai falar hoje sobre gessagem, que era a atividade nossa pré-aula, o vídeo e o texto, né? Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre gessagem. Para encerrar o conteúdo na nossa primeira VA, nós temos semana que vem elementos que a gente considera essenciais. A gente fala sobre os critérios de essencialidade. Os elementos que são considerados benéficos ou úteis e os elementos que são considerados tóxicos para o crescimento das plantas. Então, a gente encerra na semana que vem o conteúdo da nossa aula. Então, aqui a gente teve a aula 1, que também foi a aula 1, fundamentos da fertilidade, aula 2, acidez, aula 3, correção, aula 3, hoje gessagem, né, aula 4, embora esteja dentro da aula 3, é a continuação. Semana que vem, nossa quinta aula, né, das 6 semanas, tirando a primeira semana, né, que foi, a gente pode colocar ali como aula 0, a apresentação da disciplina. Né? Então, a apresentação de trabalhos, provas, que a gente viu na primeira semana, como sendo aula 0. Então, a gente está na 6ª semana de aula, na semana que vem a 6ª semana de aula, e a gente encerra o conteúdo para a nossa primeira VA. Bem, na semana passada, relembrando, a gente falou de acidez. Professor, desculpa interromper. O Helder pediu para avisar que o computador dele não acessa o programa. Não quer acessar. Vai ter que tentar pelo celular, né? Tem que dar algum jeito de conseguir acessar. Bem, na semana passada nós falamos sobre a acidez do solo e a correção dessa acidez, né? Então aqui, por exemplo, essa imagem ela mostra para a gente uma variação de acidez de várias substâncias, né? Então, se a gente pegar aqui o ácido gástrico, tem o pH ali próximo a 1. Se a gente pegar um suco de laranja, o pH próximo a 2. Suco de limão, né? A gente vai ter suco de limão 2, suco de laranja 3. Suco de tomate, pH 4. Café, pH 5. Né? Urina, pH 6. E isso vai diminuindo a acidez, aumentando o pH aumenta, diminui a acidez. E aí vai chegando aqui em substâncias com pH um pouco menores e mais alcalinas, né? Então, água destilada, depois a água, leite de magnésio, solução de amônia, então vai subindo. Os solos, que é importante para a gente, eles vão estar aqui. Os solos tropicais, eles têm pH ali variando de 3,5 até 5,5. Então, a variação é de 3,5 a 5,5, a maioria dos nossos solos. Solos de regiões temperadas, solos temperados, vão ter pH um pouco mais alcalino, próximo à basicidade, né? Então, a gente vai ter pH ali de 5,5 a 7,5. Então, essa faixa de pH dos solos de regiões tropicais são considerados solos ácidos. E aqui a gente já vai ter solos mais próximos à neutralidade, solos neutros, e solos
já entrando no processo de alcalinidade, menos ácidos, alcalinos, certo? E aí a gente viu, por exemplo, que a acidez está relacionada com o pH do solo, falando da origem da acidez, como que surge essa acidez, e que é um movimento, eu lembro de ter falado isso na semana passada, que é um movimento cíclico, né? A acidez, ela é cíclica. A gente consegue corrigir a acidez, mas naturalmente, ou com práticas agrícolas, esse pH volta a ser ácido. Então, a gente precisa de práticas de correção dessa acidez de tempos em tempos, para algumas culturas anualmente, para outras culturas perenes, por exemplo, a gente pode fazer isso com ciclos maiores, né? Ciclos maiores distâncias entre essas correções. E aí nós vimos que ele tem origem na chuva, né, que drena o solo e leva os nutrientes, deixando disponível, né? A gente falou que nas aulas anteriores que a CTC do solo, são onde estão os nutrientes, né? Então hidrogênio, alumínio, cálcio, magnésio e potássio. E a chuva e as plantas retiram esses nutrientes, seja na absorção, seja na lixiviação. E aí libera espaço para hidrogênio e alumínio, que vem de outros processos, né? Esse hidrogênio e alumínio pode vir aqui da hidratação dos óxidos de carbono, hidratação dos íons de alumínio. Então, elas podem ter origem natural através do ciclo hidrológico. E isso tudo vai aumentar a acidez desse solo. Então, o cálcio ou magnésio é absorvido pela planta ou perdido por lixiviação, esse espaço fica disponível para o hidrogênio se ligar, causando maior acidez nesse solo. E nós vimos outras formas, né, de acordo com o material de origem, os fertilizantes, principalmente os nitrogenados, podem causar acidez no processo de decomposição desses adubos. Então, o adubo ele é colocado no solo, no processo de decomposição, ele causa acidificação do solo. A gente viu essa imagem, a gente chamou a atenção para ela, principalmente que o pH influencia a disponibilidade dos nutrientes. Alguns nutrientes preferem pH maior, como é o caso desses aqui, que são micronutrientes aniônicos. E vimos também que outros preferem pHs menores, que são os micronutrientes catiônicos. Então é importante lembrar sempre isso, né? Os microaniônicos preferem pH maior, os catiônicos, por que catiônicos? Porque eles são positivos. Então é o ferro 2+, é o cobre 2+, é o manganês 2+, é o zinco 2+. E aqui são aniônicos, né? O molibdênio 2-, o cloro menos, né? Molibdênio menos, cloro menos. Então, esses nutrientes são inversamente proporcionais. Um prefere pHs mais altos, outros pHs menores. Mas a gente não consegue fazer com que esse pH varie tanto, né? Então, a gente utiliza uma faixa, né, entre 6 e 6,5, que é onde tem o encontro desses nutrientes, e outros nutrientes também estão na sua máxima disponibilidade. Fósforo está na máxima disponibilidade, esses aqui, nitrogênio, enxofre e boro, também está próximo à máxima disponibilidade. Cálcio, magnésio e potássio também estão na máxima disponibilidade. E estamos na mínima toxicidade do alumínio. Então, é importante que o pH seja corrigido para essa fase. Nós falamos também da acidez, né, os tipos de acidez. Então, a gente tem 4 acidezes no solo, a gente pode falar assim, que existem 4 acidez. A acidez ativa é a do pH, então, quando a gente faz uma análise de solo e vê lá naquele laudo pH, é a acidez ativa. A acidez trocável, que é o hidrogênio mais alumínio, que vem na análise de solo. A acidez não trocável, que é uma quantidade de hidrogênio e alumínio que estão ligados covalentemente, ligações covalentes, ligação covalente, então eles estão muito ligados no solo, então eles não soltam, eles não são trocáveis. Então, troca está ligado com CTC, então não trocável não é o hidrogênio e alumínio da CTC, é outro hidrogênio e alumínio, e a soma dos dois dá acidez potencial. Para nós da agronomia, para nós pensando em fertilidade, não pensando na química bruta do solo, os dois mais importantes são a acidez ativa, que é o pH, justamente por esse gráfico aqui que eu mostrei agora há pouco, e a acidez trocável, por conta que a gente calcula
a disponibilidade de nutrientes, né, o V%, a saturação de base, a soma de base, com base nessa acidez da CTC. Então, os dois são os dois mais importantes. Aqui e aqui estão mais relacionados à química do solo, né, mas tem importância, mas não direta. A gente altera pouco esses elementos no solo. Então, a gente falou de como que são feitas essas metodologias e chegamos na parte de correção, né? E aí nós vimos que a correção do solo é importante porque a correção do solo faz isso daqui. Eu tenho um solo que tem hidrogênio e alumínio em excesso, um solo considerado ácido, e quando a gente aplica os produtos, e normalmente são os calcários, eles conseguem retirar hidrogênio e alumínio desse solo, causando uma reação, que eu vou mostrar novamente, e substituir esse hidrogênio e alumínio por magnésio, cálcio e potássio, corrigindo esse solo, transformando esse solo com pH corrigido, mantendo ainda assim um pouco de hidrogênio. Se eu não tiver hidrogênio, eu falei isso na semana passada, eu vou ter um solo com saturação 100%. Provavelmente um solo com pH muito alto, isso não é o ideal. Então, aproximadamente, pH, dependendo da cultura, 50 a 70%, né, por cento é o que a gente quer, dependendo da cultura. E aí nós falamos de como que isso acontece, né? A correção do solo, ela é aplicando um produto que a gente chama de carbonato de cálcio, que é a base dos calcários, né? Então, os calcários são ricos em carbonatos de cálcio. E esse calcário, tendo água disponível, então é importante aplicar próximo ao momento de chuva, ele vai transformar esse carbonato de cálcio em Ca2+, que a planta vai absorver, e nessas duas outras moléculas, HCO3 e OH-. Esse HCO3, ele consegue se ligar com hidrogênio, formando água e CO2, diminuindo a acidez causada pelo hidrogênio. O OH- consegue se ligar com o alumínio, formando hidróxido de alumínio, diminuindo a toxicidade. Esse alumínio, nessa fórmula, AlOH3, ele tem baixíssima toxicidade, então ele não causa problemas para as plantas. O Al3+, nessa forma, sem correção, ele é tóxico. Então, ele é muito tóxico. A gente vai falar dele na semana que vem, o que ele causa. Então, a acidez, ela é corrigida através do calcário. Então, se alguém falar, como que eu corrijo a acidez? Através do processo de calagem, né? Aplicando o calcário. Aí nós vimos que existem 3 formas, né, de corrigir a acidez. Métodos. Primeiro, baseado nos teores de alumínio, cálcio e magnésio, que é uma metodologia, a gente não utiliza essa metodologia. O segundo, o método da solução tampão, utilizado no sul do Brasil. E o método da saturação por bases, que a gente viu na semana passada, que é essa metodologia. A gente pega o V2, que é tabelado, de acordo com a cultura, diminui o V1, que é calculado, já vem calculado na nossa análise de solo, mas a gente aprendeu a calcular, é a soma de base dividido pela CTC com T maiúsculo, e a soma de base é cálcio, magnésio e potássio. Esses aqui raramente aparecem na análise, então não precisa preocupar com eles. E a CTC é a soma de base mais hidrogênio e alumínio. A gente aprendeu nas semanas anteriores a calcular. Dividido por um F, que é a qualidade do calcário, que é o PRNT, né? 100 dividido pelo PRNT. Então a fórmula é V2, calculado, tabelado, menos V1 calculado, dividido por 100 vezes CTC, vezes esse F aqui. Ou, a gente viu também que tem uma fórmula parecida, que é V2 menos V1, dividido pelo PRNT, vezes a CTC. Que é a mesma coisa, porque a outra fórmula seria V2 menos V1, dividido por 100, vezes a CTC, vezes 100, dividido por PRNT. Então, a gente só simplificou, tirando esse 100 daqui com esse 100 daqui, e esse PRNT passou aqui para baixo, né? Simplificação simples lá da matemática. Simplificação simples ficou legal. Então, a gente tem a mesma fórmula, posso utilizar V2 menos V1, dividido pelo PRNT vezes 100, ou V2 menos V1, vezes CTC, ou V2 menos V1 dividido por 100 vezes CTC vezes o F, que é essa fórmula aqui. Né? Então, os dois métodos vai dar
basicamente a mesma coisa, né? Vai depender do arredondamento. Isso aqui eu vou mostrar para vocês posteriormente, que eu vou fazer uma gravação no laboratório, vou deixar disponível para vocês, como que esse cálculo do PRNT ele é feito. Essa é a tabela, né, do V2, a gente viu na semana passada. Então, se o cara quer produzir cereais, milho, trigo, sorgo e arroz, ele usa um V2,50. Então, seria lá, seria 50 menos V1, dividido pelo PRNT, vezes CTC. Se ele quer produzir café, o café é um pouco mais exigente, 60%. Então, eu teria 60 menos V1 dividido pelo PRNT, vezes 100, vezes CTC. Então, dependendo da cultura, o V2 muda, ele é tabelado, né? Se eu for trabalhar com hortaliças, eu vou trabalhar com esse valor aqui entre 60 e 70. Alface, a gente trabalha com 70% de saturação. Se a gente for trabalhar com eucalipto, já é menos, é só 30%. Ele é uma planta que se adapta bem em solos ácidos, né? Então, ele não tem tanto problema com acidez. Então, vai muito da cultura. Já aconteceu nas provas presenciais, né? O professor colocar essa tabela na prova e fazer 4 tipos de prova. E na hora que o professor entregava a prova do Vitor, estava lá assim, tomate. A prova do Helder estava lá assim, pastagem, com culturas leguminosas. Só que o professor não colocava assim, né? De 60 a 80. Ele colocava um valor só, 80. Leguminosa, o professor aí colocava lá, 40. Então, na prova do Vitor, ele tinha que fazer os cálculos para tomate, que era 80% do V2. Na prova do Helder, ele tinha que fazer para pastagem leguminosa, e na tabela estava falando que era 40. Na prova da Rafaela, estava lá falando que ela ia cultivar cana-de-açúcar, e já era 60. Então, a gente precisa ficar atento a qual cultura que vai ser cultivada, né, para poder determinar essa calagem. Então, vocês fizeram vários exercícios, né, nas atividades. Alguém aciona o microfone, quem quer falar? Eu, professor. Oi. Igual o senhor colocou aí, se os cereais é 50, o V1, o V2. V2, quer dizer, se eu for na análise, se a saturação V lá estiver acima de 50, não precisa, já sei que eu já não preciso de calcar, então. Perfeito. Isso aqui é importante salientar. Quando eu vou na análise de solo, e aí ela já traz para a gente lá, né, saturação de base, ela já traz lá calculada, saturação de base, 53%. E aí esse produtor me entregou essa análise, ou eu estou olhando essa análise, e aí qual cultura? Não, eu vou produzir milho. A gente olha lá e a recomendação para milho é levar a saturação de base para 50%. A gente olha, tá lá, saturação de base está 53% e eu precisava elevar a 50%. O que é necessário? Calagem? Não há necessidade de calagem para essa amostra. Pensando em aumentar a saturação de base. Pode acontecer, Helder, do que ter nessa análise? Imagina uma análise assim, ó, cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio mais alumínio. Amostra 1, cálcio, 0,4. Magnésio, 0,1. Potássio, 0,3. Alto potássio. Hidrogênio mais alumínio, 17408. 0,7. Um solo de baixíssima CTC. Se eu calcular a soma de bases aqui, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, a minha saturação de base soma de base é 0,8. A minha CTC, 0,8 mais 0,7, 1,5. Um solo de baixíssima CTC, pobríssimo. Mas se eu fizer o cálculo do V%, eu vou ter 0,8 dividido por 1,5, né? Que vai dar quantos por cento? Deixa eu calcular aqui. Vai dar mais de 50%. 0,8 dividido por 1,5 deu 53%. A nossa conta ali de cima. Então, deu exatamente,
Sumiu a tela. Tela branca. Vamos lá de novo. Cálcio 0,4, magnésio 0,1, potássio 0,3, hidrogênio mais alumínio 0,7, soma de base 0,8, que é a soma desses três aqui, CTC com T maiúsculo 1,5, que é a soma desse mais esse, e saturação de base, esse dividido por esse vezes 100, 53%. Eu olho aqui, se eu for plantar milho e a recomendação de milho é 50%, o produtor pode olhar e falar, não, minha saturação de base já está alta, tá? 53%. Só que daqui a pouquinho, nas próximas aulas, a gente vai ver, por exemplo, que o teor ideal de cálcio no solo é entre 1,5 e 7. O teor ideal de magnésio no solo é entre 0,5 e 2. Ou seja, mesmo não sendo necessário calagem para elevar a saturação de base, pode ser recomendado calagem para elevar os teores de cálcio e magnésio daquele solo. Porque o calcário, além dele ser um corretivo de acidez, ele fornece óxidos de cálcio e óxidos de magnésio para a planta. Então, é importante que a gente utilize o calcário, que é uma fonte barata. Se a gente pensar em outras fontes de cálcio, a gente vai ter produtos mais caros às vezes. Então, é importante que o calcário a gente pense nesse primeiro momento que a gente está falando de calagem. Então, para calagem, uma amostra dessa não seria necessário fazer calagem para corrigir a acidez, porque já está acima de 50%. Mas, às vezes, poderia ser interessante porque o teor de cálcio desse solo está muito baixo, né? Então, a gente vai ter que ver isso nas próximas aulas, principalmente na segunda parte da disciplina, quando a gente for falar nutriente por nutriente, como que é o comportamento e quais são os intervalos ideais para cada um desses nutrientes, certo? Mas foi uma pergunta excelente, Helder, justamente. Pela saturação de base, eu não precisaria, mas pela deficiência de cálcio, às vezes eu vou precisar fazer uma calagem com a dose baixa, né? E aí a conta é outra, a gente vai ver isso mais à frente na disciplina. O professor, é cálcio e magnésio no mesmo calcário ou tem calcário diferente? Perfeito. O calcário, deixa eu colocar outra tela branca aqui, que aí fica mais fácil. O calcário, ele tem... Existem 3 tipos de calcário. O primeiro é um calcário que a gente chama de calcário calcítico. O segundo calcário é um calcário que a gente chama de calcário magnesiano. E o último calcário é um calcário que a gente chama de dolomítico. Qual que é a diferença entre esses 3 calcários? É a porcentagem de óxidos de magnésio. Porque o calcário, o que é o calcário? O calcário é rocha moída. Se a gente for lá na Terra Branca, lá na Vila Propício, no Pirecal, o que a gente vai ver? As jazidas de calcário. É um morro que vai sendo destruído e vai retirando rocha. Essa rocha ela vai ser moída. A gente sabe que os materiais minerais possuem elementos químicos na sua constituição, dependendo da rocha que esse material foi extraído. Então, eu tenho elementos diferentes. Rochas a partir de calcita, eu vou ter minerais calcíticos, com alto teor de cálcio. Então, o calcário calcítico, ele tem uma alta quantidade de cálcio e ele tem uma quantidade menor de magnésio. O calcário magnesiano, ele já tem um pouco mais de magnésio, e o calcário dolomítico tem mais magnésio. Então, a gente considera o calcário calcítico todo aquele calcário que tenha menos de 5% de óxido de magnésio. O calcário, então todo calcário ele vai ter um pouquinho de magnésio.
O calcítico vai ter muito cálcio e menos de 5% de magnésio. O calcário magnesiano, ele tem entre 5 e 12% de magnésio, de óxido de magnésio. Esse calcário magnesiano, ele vem da magnesita, dos minerais de magnesita. E outros, a gente vai ter, vou ter que confirmar, pessoal, mas da dolomita, né, da apatita, a gente vai ter calcários com mais de 12% de óxido de magnésio, MgO. Então, quando eu tenho, a gente vai ver na aula de cálcio e magnésio, na segunda parte da disciplina, mas quando eu tenho um solo, por exemplo, a gente vai ver que a proporção de cálcio para magnésio, ela pode variar. Se eu tenho aquela análise de solo que eu exemplifiquei para vocês agora há pouco, eu tenho 0,4 de cálcio para 0,1 de magnésio, os dois estão baixos. Mas vocês concordam que eu tenho uma relação 4 para 1? Eu tenho 4 de cálcio para 1 de magnésio. Essa é uma relação boa. Eu preciso elevar os dois. Quando eu preciso elevar os dois, a gente indica um calcário magnesiano, que vai elevar os dois nutrientes juntamente. Normalmente isso acontece. Se eu tivesse uma amostra de solo, e nessa amostra de solo eu tivesse 1,8 de cálcio, 0,2 de magnésio, vocês concordam comigo que se eu dividir 1,8 por 2 dá 9? Eu teria uma relação 9 para 1. Eu tenho muito cálcio e pouco magnésio. Eu preciso elevar o magnésio. Eu uso um calcário dolomítico, mais rico em magnésio, para conseguir chegar numa relação melhor. Uma relação boa que a gente considera é essa relação 4 para 1. Para cada 1 magnésio, eu tenho 4 cálcios. Se eu tiver muito cálcio para pouco magnésio, eu indico um calcário dolomítico para elevar mais o magnésio. Se eu tiver um calcário, um solo que eu tenho 0,3 de cálcio e 0,3 de magnésio, eu estou com um solo com muito magnésio. Não muito, né? Proporcionalmente tá bastante, tem muito magnésio. Eu preciso elevar o cálcio. Então, eu uso um calcário calcítico. Então, sempre eu vou dividir o valor da análise de solo do cálcio, já vem isso calculado, vou mostrar para vocês hoje. O valor do cálcio pelo valor do magnésio. O ideal é que esteja próximo a 4. Se tiver entre 3, 4 e 5 esse valor, e eu precisar fazer calagem, o calcário magnesiano seria o mais indicado, porque eu vou aumentar o teor dos dois nutrientes. Se tiver abaixo de 3, eu indico um calcário calcítico, para elevar apenas o cálcio, mais o cálcio, né? Se tiver acima de 6, né, o valor calculado for acima de 6, eu indico um calcário dolomítico para elevar principalmente o magnésio. Então, o magnésio ele vai no calcário. Dependendo do calcário, ele vai em menor quantidade. E aí eu vou descobrir qual calcário aplicar quando eu fizer essa conta, ela já aparece, na verdade, na nossa análise de solo. Daqui a pouquinho, depois que a gente falar de gessagem, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Ô, Rodrigo, Oi? além do carbonato de cálcio e do óxido de magnésio, o que mais que vem assim nesse calcário? Ou é só isso? Perfeito. Depende da rocha que deu origem a esse calcário, né? Então, eu posso ter materiais que são mais lentos. Eu não tenho aqui agora, eu tenho salvo em algum lugar, uma nota fiscal de um calcário. Então, lá ele vem contando nessa nota fiscal o que vem. Então, ele vai colocar lá a porcentagem de óxido de magnésio, MgO, a quantidade de óxidos de cálcio, a quantidade de outros materiais que estão ali presentes também. Vai depender da rocha que está dando origem a esse material. Mas normalmente são materiais inertes, né, que não causam problemas para as plantas. E a porcentagem também deve ser baixa também, né? Também. Normalmente a gente vai ter maior parte. Eu tenho uma imagem aqui que um egresso nosso me mandou esses dias. Ele até perguntou, eu acho que essa análise está com algum problema, está aparecendo uma alta quantidade de óxidos de cálcio. A gente nem consegue essa quantidade na nossa extração. Vou ver se eu encontro aqui e eu já mando para vocês no grupo. Enquanto eu procuro aqui, acho que tem que abrir o WhatsApp. Agora vai.
Foi o Dailton que me mandou. Foi no outro WhatsApp. Então ele tem uma amostra lá que tem os teores dos outros elementos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Documentos. Não. Acho que eu troquei de celular depois que ele me mandou essa imagem. Inclusive, foi depois foi antes de eu trocar de celular. Não tá baixando a foto. Não, mas tem problema não, Rodrigo. Você Vou já pedir respondeu. reenviar e eu encaminho para vocês. É porque como esses outros elementos eles são inertes, não vai fazer diferença para a planta e ele é em baixa quantidade, né? Em baixa porcentagem. Isso. No dia ele até me mandou, a pergunta dele era relacionada, estava com alto teor de óxido de cálcio. E aí ele falou assim, estão adicionando cálcio no calcário. Eu falei, por quê? Aí ele falou, a gente está produzindo e o nosso está bem mais baixo que o deles, porque pode ser a origem, a rocha de origem. Então, dependendo da rocha, ela vai ser mais concentrada em um ou em outro. Se ele me mandar até mais tarde, eu encaminho para vocês. Beleza? E o gesso, né? A pergunta que inicia basicamente a nossa discussão da aula de hoje é o uso do gesso agrícola, né? O gesso, ele já tem uma origem um pouco diferente. Enquanto o calcário é apenas rocha moída, e inclusive é aprovado o uso do calcário na agricultura orgânica, por exemplo, o gesso não. O gesso ele é a partir da ação do ácido sulfúrico sobre a rocha fosfatada, que pode ser a apatita ou a fluoropatita. Então, pessoal, na produção de ácido fosfórico, utiliza ácido sulfúrico, então o ácido sulfúrico é o H2SO4. Esse H2SO4 é aplicado, o ácido sulfúrico é aplicado na rocha rica em fósforo, normalmente a apatita ou a fluoroapatita. Essas duas rochas ricas em fósforo, quando eles aplicam o H2SO4 nessa rocha, eles conseguem produzir, por ela ter fósforo, reage e produz o ácido fosfórico, que é o H2PO3. Então, o ácido fosfórico é produzido através desse processo de atacar uma rocha que tem rica em fósforo para produzir o ácido fosfórico, que é muito utilizado, né? Além disso, pode ser o H2PO3 ou o H3PO4, né? O ácido fosforoso e o ácido fosfórico, né? A produção é da mesma forma, né? Parecido. E aí, nesse processo que eu ataco a rocha com ácido sulfúrico, essa parte aqui que é enxofre se liga com o cálcio, que também é rico nessas rochas. Fluorapatita e apatita é rico em cálcio e fósforo, formando o sulfato de cálcio, CaSO4. Então, o H2 junta com o fósforo, que estava lá, o PO4, formando o ácido fosfórico, e o SO4, que é um enxofre, se liga com o cálcio, formando o gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio. Então, é uma formação química. Então, por isso que ele não é aceito na agricultura orgânica para o uso desse produto. Para cada tonelada de ácido fosfórico produzido, é separado 4,5 toneladas de gesso. Então, da onde que surgiu o uso do gesso agrícola? Porque era um subproduto da produção de ácido fosfórico que sobrava em grande quantidade. Então, imagina, produzir 1 tonelada de ácido fosfórico, que é utilizado para várias coisas, inclusive, a partir do ácido fosfórico se produz alguns acidulantes, né, que é utilizado na Coca-Cola. A Coca-Cola, ela pode utilizar ácido fosfórico para a produção, inclusive está no rótulo, né? Antigamente vinha acidulante INS 338. Agora mudou o nome, ácido fosfórico. Ele é utilizado na Coca-Cola. E aí, para a produção de 1 tonelada, produzia 4,5 toneladas. Imagina a quantidade de produto que era armazenado sem saber destino. E aí a pesquisa mostrou que ele, quando aplicado no solo, ele dissolve, se transformando em Ca2+, e SO4-, cálcio e enxofre, sulfato. E os dois itens são elementos essenciais para as plantas. As plantas conseguem absorver esses elementos. Então, surgiu aí, então, a forma, né, de se utilizar o gesso na agricultura, através da pesquisa agrícola, pesquisa científica.
O gesso ele é muito mais solúvel, né, que o calcário. Então, ó, o gesso tem uma solubilidade de aproximadamente 2,5 gramas por litro, e ela é rápida. Pode ser representada por cálcio sólido, né, o gesso, CaSO4 sólido. Quando tem água, ele dissolve. Então, é a mesma coisa de você pegar um copo e colocar gesso e água. Se você agitar isso daqui, ele vai separar, vai dissolver, solubilizar, transformando isso em cálcio e enxofre, Ca2+, e enxofre, SO4-, 2-. Então, isso aqui fica disponível para as plantas absorverem. Para você ter uma ideia, quando eu coloco sal na água, sal de cozinha, o NaCl, acontece a mesma coisa. Quando eu coloco sal de cozinha na água e agito, eu separo o Na, Na+, do Cl-, né? A troca iônica, né? Uma ligação iônica, ela é quebrada. E ele é muito mais solúvel do que o calcário. Ele é 172 vezes mais solúvel que o calcário. Então, o calcário, a gente fala, o calcário tem que ser aplicado 90 dias antes do plantio, para dar tempo de reagir. O gesso, a gente vê, às vezes, o produtor aplicando gesso com a planta já estabelecida, né? Mas é importante que você aplique com uma quantidade maior de dias, né? Justamente para dar tempo de dissolver e ele levar os nutrientes em profundidade. Lembrando que o gesso ele não corrige acidez. Isso é uma pegadinha de muitas provas, muitos concursos. O gesso ele não corrige, ele é um condicionador de solo. Ele condiciona, melhora as condições do solo. Olha o que ele pode falar. Então, ele é um condicionador de solo. Várias melhorias de solo são encontradas por vários autores. O Souza, né, em 95, e colaboradores, eles falam que o calcário ele corrige a acidez. Já o gesso, devido à sua alta solubilidade, consegue penetrar mais facilmente no perfil do solo. Então, ele infiltra mais facilmente. A água dissolve e ele desce. Fornece cálcio e enxofre. O slide anterior mostra isso. Ele é o sulfato de cálcio, CaSO4, e quando tem água, ele quebra, liberando Ca2+, liberando SO4-. Formas absorvíveis desses nutrientes pela planta. A planta, a gente vai ver daqui uns dias, ela absorve o cálcio na forma de Ca2+, e absorve o enxofre na forma de SO4-. Então, é uma fonte de cálcio e enxofre para as plantas. Fornece cálcio em profundidade, porque como ele consegue infiltrar, essa ligação, ela consegue descer e levar cálcio lá para baixo. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que os níveis de cálcio em subsuperfície, porque aqui na superfície, no plantio convencional, o produtor aplicou o calcário e incorporou, revolveu esse solo. Nesse processo de revolvimento, ele levou o calcário até 20 centímetros. Mas lá embaixo, o calcário ele não é tão solúvel, ele não desce. O gesso não. O gesso ele consegue levar o cálcio mais para baixo, porque ele dissolve e ele é carregado na água, né? Então, ele consegue levar cálcio aqui para baixo, para as camadas mais profundas. 20 centímetros, 25 centímetros, 40 centímetros, eu vou ter cálcio em profundidade. Com isso, quando eu tenho mais cálcio lá embaixo, vocês concordam comigo que na CTC mais subsuperficial, eu tendo mais cálcio, ele também consegue eliminar o alumínio? Ele não corrige a acidez do hidrogênio. Ele não consegue controlar o hidrogênio, mas ele consegue controlar o alumínio, ele consegue reduzir a saturação. Por quê? Lembra que a saturação de alumínio, ela é calculada como? Teor de alumínio dividido pela CTC com T minúsculo. A CTC com T minúsculo é cálcio, magnésio, mais potássio, mais alumínio. Se eu conseguir levar cálcio lá para baixo, quer dizer que eu vou ter mais cálcio nessa conta. Digamos que eu tinha 1 de alumínio, 0,1 de potássio, 0,2 de magnésio, vamos colocar aqui 0,1 também, e tinha 0,3 de cálcio, antes da gessagem, eu tinha uma quantidade de alumínio, não é? 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, aqui dá 7. Eu ia ter 1 de alumínio dividido por 0,7. Se eu fiz a gessagem e eu levei mais cálcio lá para baixo, esse valor que era 0,3 pode virar aqui 0,6, porque eu levei cálcio em profundidade.
Aí agora a minha conta não é mais 0,1 dividido por 0,7, porque quando eu somar aqui, 6, 7, 8, 9, 10, vai ser 1 dividido por 0,1 dividido por 1. Eu diminuí, eu não mexi no alumínio, o alumínio continua o mesmo, mas eu diminuí a concentração, a saturação de alumínio. Então o gesso, ele não corrige o alumínio, mas ele diminui a saturação, porque já que eu aumento o teor de cálcio, consequentemente, eu diminuo a saturação. Digamos que numa sala eu tenha 10 pessoas numa sala. Se dentro dessa sala eu tenho 10 pessoas e 3 são mulheres e 7 são homens, eu tenho 70% de homens na sala, certo? Se entrar mais 4 mulheres, eu não vou modificar a quantidade de homens, vai continuar tendo 7 homens. Só que a porcentagem de homens agora não é mais 70, porque eu não tenho mais apenas 10 pessoas, eu tenho 3 mais 4 dá 7, 7 mais 7 dá 14. Eu vou ter 50% de homens naquela sala. Então, ele não modifica o alumínio, mas ele diminui a sua saturação, ele diminui a quantidade de alumínio em forma de porcentagem. Com isso, eu diminuindo essa saturação, que é problema, eu aprofundo o sistema radicular. Imagina que a planta, deixa eu colocar uma tela branca aqui. Imagina que a planta esteja crescendo. Então a planta está aqui crescendo as raízes. E eu tenho alumínio aqui no solo. E eu tenho pouco cálcio. Então essa planta ela vai crescendo e as raízes vão chegar em subsuperfície. Só que como eu tenho uma quantidade de alumínio em porcentagem muito alta, essas raízes elas sofrem danos. A gente vai ver na semana que vem os danos causados pelo alumínio. Ela não aprofunda. Se eu tenho um solo que, mesmo eu tendo a mesma quantidade de alumínio, eu coloquei 3, né? 3 alumínios. Mas agora eu tenho mais cálcio, porque eu levei cálcio em profundidade com a gessagem. O que vai acontecer? Essa raiz, quando chegar aqui, mesmo tendo alumínio, que pode atrapalhar um pouco essa crescimento, essa planta ela vai aprofundar mais, porque eu tenho mais cálcio em subsuperfície. Então ela vai buscar esse cálcio que está disponível lá para absorver. Aqui não. Esse alumínio, por ele estar com uma alta concentração, e aí concentração em porcentagem, dificulta o crescimento dessas raízes. Então a presença de cálcio em subsuperfície aprofunda o sistema radicular. Aumenta o peso e o volume de raízes, porque eu tenho mais raízes crescendo em profundidade. Consequentemente, se eu tenho uma maior zona de absorção, eu tenho mais absorção de nutrientes e água. E, consequentemente, eu tenho uma maior tolerância das plantas a veranicos. Então, eu tenho uma maior absorção de água e eu tenho uma maior tolerância de plantas aos veranicos. Por quê? Se eu tenho raízes mais profundas, a raiz está lá embaixo. Se essa raiz está muito profunda, ela ainda tem água, ela ainda tem umidade lá embaixo para ela encontrar. Se essa planta está com toxicidade de alumínio, muito alumínio aqui, e ela não cresce, a área de absorção das raízes é pequena. A água seca, ela não consegue crescer. Então, áreas com gesso, normalmente, elas fazem com que as plantas cresçam mais, as raízes. Se ela cresceu mais a raiz e der um veranico, 10 dias sem chuva, 15 dias sem água, é mais fácil dessas raízes manterem o crescimento da planta buscando águas muito mais subsuperficial, certo? Vou voltar nesse slide daqui a pouquinho. Olha aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o teor de enxofre num solo corrigido e não corrigido. Aqui eu tenho um solo, esse quadradinho é um solo sem gesso. Então, olha aqui, ó, na superfície, o teor de gesso está igual. Teor de enxofre. Então, eu tenho pouco enxofre ali na superfície, nos primeiros 10 centímetros. Tanto faz se aplicou ou se não aplicou gesso. Só que olha a diferença em subsuperfície. Aqui não aplicou gesso. Eu tenho 0,25 de enxofre. Aqui aplicou gesso. Eu tenho 0,5 de enxofre. Eu tenho o dobro de enxofre na camada de 0 a 20 centímetros. Quando eu vou mais para baixo, olha aqui, eu tenho quase 0 de enxofre na camada de 40 centímetros. 40 centímetros tem nada de enxofre. Mas olha aqui na camada de 40 centímetros, onde aplicou o gesso, eu já tenho 0,6. Aqui na camada 50 centímetros, eu tenho 0,55 de enxofre. Então,
O gesso, ele leva enxofre, que é o sulfato, em profundidade. Esse enxofre vai ficar disponível. A planta vai atrás do nutriente, ela vai crescer, ela vai expandir. Da mesma forma, o cálcio e magnésio. O gesso, ele leva cálcio e magnésio para a profundidade. Na camada superficial, aqui tinha 4 de cálcio mais magnésio. Na camada de 20 centímetros, tinha quase a mesma quantidade, né? 1,5 mais ou menos, né? 1,5 de cálcio e magnésio. Olha lá em profundidade. Aqui sem gesso, 0,5, com gesso, 1 ponto alguma coisa. 1, né? 50 centímetros, eu tenho sem gesso, menos de 1, menos de meio. Com gesso, eu tenho mais de 1. Então, a gente vê que o gesso ele é importante, porque ele leva principalmente cálcio e magnésio e enxofre em profundidade. Então, as vantagens do uso do gesso são todas aquelas: crescimento de raízes, maior quantidade de raízes em termos de volume, resistência a veranicos, maior disponibilidade de cálcio, magnésio e enxofre, né? Então, ele tem uma vantagem muito grande a aplicação desse produto no solo. Professor, naquele vídeo que o senhor passou para a gente, Sim. fala que foi aplicado há 7 anos atrás O gesso. isso. Alguns E trabalhos... achou algumas partículas ainda dele. Isso, porque ele é um nutriente, por ele estar em profundidade, ele vai fazer com que as raízes cresçam. Mas nem sempre tudo que foi aplicado, a gente vai ver daqui a pouquinho as doses de aplicação. Olha aqui, ó, aqui tem 6 toneladas de gesso. Um experimento com latossolo vermelho, argiloso, leucena, é uma leguminosa. Aqui, a maior parte das raízes estavam até 20 centímetros. A planta cresceu bem menos nesse experimento e a gente tinha a distribuição relativa das raízes no solo argiloso com e sem aplicação de gesso. O valor de 100% equivale a 2,206 gramas por decímetro cúbico de raízes. Então, a quantidade de raízes que eles encontraram, onde que tem 100% de raízes? Eles foram e fizeram o cálculo, seria 2,206 gramas, né? E aí eles calcularam. Apenas 30% desse valor aqui foi encontrado nessa área. Uma planta que foi avaliada toda, ela encontrou 5,206 gramas por decímetro cúbico de solo. Uma grande quantidade de raízes. Aqui tinha 30% disso. 30% de 5,2 vai dar 1,7, 1,75. Então, eu tinha 30% das raízes encontradas na outra planta. Então, a quantidade de raiz que tem aqui, bem menos. E a maior parte dessas raízes estão aqui em cima. Lá embaixo, 1,60 m de profundidade. Menos de 1% das raízes chegou lá embaixo. Olha com o gesso aqui do lado. Caramba. Olha do gesso aqui do lado. Com o gesso, a planta cresceu bem mais. A gente consegue observar que a planta cresceu mais. E consegue observar que ela tinha muitas raízes em superfície, porque o solo estava corrigido, mas também em subsuperfície. A gente tinha muitas raízes, comparando com o outro, né, que tinha menos de 1%, lá a 1,60 m. Então, compara essas duas plantas. Uma planta que ficou, se aqui ficar 15 dias sem chuva, de estiagem, 15 dias de estiagem, essa planta, ela não tem raiz. A raiz dela está nos primeiros 20 centímetros. 20 centímetros é um palmo. Vamos colocar aí 40 centímetros, 2 palmos de profundidade. Com 15 dias de estiagem em Goiás, por exemplo, a água desse solo já secou. Eu não tenho mais umidade nos primeiros 40 centímetros. De cá, ela vai sofrer também, por conta que vai faltar água, mas eu tenho raízes em 1,60 m de profundidade. Lá embaixo, a água demora mais para sumir. Né? Então, eu tenho uma umidade maior lá nessa subsuperfície. E ela mantém a planta crescendo o ano inteiro. Ela sofre um pouco, mas sofre bem menos do que essa aqui. Eu tenho um vídeo de um produtor que mostra a influência da matéria orgânica. Mas é basicamente o que o gesso faz. É uma área com matéria orgânica que protege o solo, mantendo o solo úmido. As plantas estão lá, sofreram com a estiagem, mas a planta está lá, viva ainda. E um solo onde não tinha matéria orgânica do lado, um solo pobre de matéria orgânica. Solo sem matéria orgânica, a umidade não se manteve, as plantas morreram. Então, a mesma coisa vai acontecer com o gesso. O gesso ele consegue aprofundar essas raízes e faz com que a planta, em um problema de estiagem, consiga controlar. O slide que eu pulei era esse aqui, ó. Naquele
vídeo lá mostrou um produtor que fez o controle com gesso e tinha nas ruas plantado capim. E o outro produtor vizinho não fez a correção com gesso e nem plantou capim nas ruas. Se ele tivesse feito a correção com gesso, as raízes dele tinham crescido igual ao do outro? Provavelmente ele teria uma condição, o gesso é um condicionador, ele poderia condicionar esse solo a ter melhores condições de crescimento para essas raízes. Né? Assim, os trabalhos que a gente tem visto de pesquisa e no campo mesmo, que a gessagem ela é uma forma de fazer com que essas raízes cheguem em maior profundidade, justamente por ser um condicionador de solo. Né? Só que além disso tudo, Vitor, eu preciso saber responder essas duas perguntas. Quando a gente for falar de adubação, não muda muito o contexto, a gente precisa saber, são 5 perguntas, que quando aplicar, isso se aplica também aqui ao gesso, né? Quando, quanto, onde, em que forma química, isso está mais relacionado para os adubos, né? Quando, quanto, onde, em que forma química e se tem um retorno econômico. Essas são as 5 perguntas importantes da fertilidade, né? Quando aplicar, quanto aplicar, onde e em que forma e o valor, se isso dá retorno ou não. De maneira mais didática aqui para o gesso, 2 perguntas se aplicam mais. Quando aplicar, que é essa primeira resposta está aqui, e quanto, daqui a pouquinho a gente vai ver a fórmula de calcular a gessagem. A primeira é quando, a gente vai aplicar quando. O gesso agrícola deve ser utilizado quando a análise de solo da camada de 20 a 40 indicar uma saturação por alumínio maior que 20. Então, a saturação por alumínio, M% é igual, M% é igual teor de alumínio dividido pela CTC com T minúsculo vezes 100. Então, é o teor de alumínio dividido pela CTC com T minúsculo vezes 100. Se esse valor der maior que 20%, é o primeiro indicativo para poder fazer uma gessagem. Pergunta do Helder há uns 2 semanas. Professor, a profundidade da análise é mais usual o produtor fazer de 0 a 20, que é o que ele vai aplicar o calcário, vai incorporar, vai aplicar os adubos. O gesso ele faz de mais um tempo em tempo, né? Você viu um produtor falando de 7 anos, né, de aplicação no vídeo. O slide que eu mostrei agora há pouco falava de 6 anos atrás a aplicação. Então, o gesso ele tem épocas mais espaçadas para serem aplicadas, justamente porque ele tem um efeito residual muito alto. E a segunda resposta é a saturação de permanece no solo? Oi? Quanto tempo o gesso permanece no solo? Depende da dose que foi aplicada, mas ele consegue permanecer 5, 6, 7 anos, né? Mas aí nem sempre o produtor espera esse tempo todo. Pode aplicar em doses mais próximas. E a segunda pergunta é a saturação de cálcio, que precisa ser, não pode ser menor, se ela for menor que 60%. Então, se a saturação de cálcio for menor que 60%, saturação de cálcio, e a de alumínio maior que 20%, eu aplico o gesso. Como que eu calculo a saturação de cálcio? Teor de cálcio dividido pela CTC com T maiúsculo vezes 100. Só que em que camada que eu vou pegar isso daqui? Na camada de 20 a 40. Então, lá no exercício que eu coloquei para vocês, que está na atividade prática, que vai valer uma pontuação, que vocês vão fazer daqui a pouco, lá tem uma análise de solo, eu mandei a foto no grupo. Lá tem uma análise de solo, está assim, amostra 1, amostra 1, amostra 2, amostra 2. Aí tem aqui de 0 a 20, de 20 a 40. De 0 a 20 e de 20 a 40. Quando vocês forem fazer o cálculo de gessagem, eu não pego a amostra de 0 a 20 para fazer gessagem. Porque a gessagem a gente leva em consideração a camada subsuperficial, de 20 a 40. Então, vocês esquecem aqueles dados de 0 a 20 na hora de calcular a gessagem. Vocês vão pegar os dados de cálcio, de magnésio, de potássio, hidrogênio mais alumínio, alumínio sozinho. Será que eu coloquei alumínio sozinho lá? Tem que olhar aqui. Essa tabela foi eu que criei. Para calcular
a dose de gesso, né? Então, preciso desses valores para poder calcular. Deixa eu olhar aqui, fertilidade. Mandei a foto no grupo. Colocou sim, eu olhei aqui. Tá separado, né? Alumínio está separado. Ô, E aí? Rodrigo, Oi. essa saturação de cálcio é o cálcio dividido pela CTC de T maiúsculo? Isso, a saturação total do cálcio. Ah, E tá. não somente a saturação do cálcio da CTC com T minúsculo. Né? É porque essa parte de baixo aí dessa tela eu não consigo ver aqui no computador. Ah, Eu também não vi, não. Eu também não. nossa. Não consigo diminuir, não. O mínimo que eu consigo, o tamanho é esse. Mas é a CTC com T maiúsculo. Esse livro que eu já falei para vocês, semana passada o Helder veio aqui, estava com ele embaixo do braço. Ele é muito interessante porque ele tem... E só entrega depois que eu apresentar meu TCC. Não adianta ninguém ir buscar, não. Renova então, senão vai pagar muito. Ele não paga, não. Já comuniquei a biblioteca. Não paga multa durante a pandemia. Tá. Ele tem todos esses dados, né, para a gente poder levar em conta. É um livro que eu já falei, se o doutor Djalma e o doutor Lobato me pagassem para cada vez que eu faço uma propaganda, eu já tinha trocado de carro. Justamente porque é um livro muito bom para a gente, quem for atuar na área de solos, né, porque a gente pensa na agronomia, várias áreas vocês podem atuar. Mas dentro da área de solos é um livro que precisa ter de cabeceira mesmo. Quem encontrar, divulga aí, porque está difícil de encontrar esse livro para vender. Acho não, já procurei para todo lado. Eu achei as apostilas lá, que eu ainda paguei caro nelas ainda. Compartilha com a gente depois. Para compartilhar. Gesso, então ele consegue, como eu falei para vocês, levar cálcio e enxofre para as camadas mais baixas. Além disso, o enxofre que descer lá embaixo pode ainda reagir com alumínio, formando outros compostos, como é o caso do sulfato de alumínio. Então, o gesso ele é um elemento muito bom para aumentar a disponibilidade de cálcio, magnésio e enxofre, além de conseguir diminuir a acidez causada pelo alumínio. E aí aqui tem as fórmulas. Existem várias fórmulas. Essa é uma das que são utilizadas para a recomendação de gessagem. Por isso, lá no exercício que eu mandei para vocês, talvez vocês tenham observado que existe uma tabela com alguns dados adicionais. Então, aqui do lado a gente já tem textura do solo. Então, essa textura do solo está lá, areia, silt e argila. Né? E aqui é importante, pessoal, que essa argila é em porcentagem. Nas amostras de solo que a gente recebe, elas vêm em gramas por quilo de solo. Por exemplo, se eu tiver um solo que tem 300 gramas de argila, quer dizer que eu tenho 30%, certo? Que aqui é 300 gramas de argila para 1 quilo de solo. É a mesma coisa aqui, 300 gramas para 1.000 gramas. A mesma coisa que 30%. Né? Então, quando vocês virem lá em gramas por quilo, basta colocar uma vírgula aqui. Então, você vai ter 30% de argila. Então, muitas das nossas contas agora, a gente vai levar em conta, principalmente na adubação fosfatada e aqui na gessagem, a gente leva em conta a porcentagem de argila. E aí não multipliquem pelo valor em grama por quilo, bota uma vírgula aqui. 425 gramas por quilo, 42,5. Né? Então, vocês sempre vão fazer isso. E aí existe alguma coisa? Perguntar um negócio. Essa argila tem uma quantidade máxima de porcentagem? Não. Ou de mínima? Não. É a quantidade de argila daquele solo que foi amostrado. Não, fala assim, porque não tem tabela. Isso eu lembro que minhas análises, mesmo se a gente for para aqueles outros requisitos aí da saturação de alumínio, que deu 0. Uhum. Eu até passei para o senhor aí. E a saturação de cálcio, né? Como a outra deu 0, aí o cálculo vai dar 0, né?
Uhum. Não, nesse caso, você pode fazer igual a gente falou do calcário, né? O calcário, às vezes, ele não dá indicado, mas você vai aplicar o calcário para elevar o teor de cálcio, mais do que o esperado. A gente pode Aham. observar que para cada cultura, ele vai poder indicar, por exemplo, uma quantidade de enxofre e uma quantidade de cálcio. Aí você pode usar ele, o sulfato de cálcio, que é o gesso, como fonte dos dois, né? Então a gente vai ver quando a gente falar de cultura, algumas culturas, que pode ser que a gente aplique o gesso, não para poder fazer uma gessagem pensando no alumínio, mas sim para elevar os teores desses elementos. Certo? Porque como o alumínio deu zero e o hidróxido de o hidrogênio mais alumínio deu zero, todas as contas vai dar zero. Isso. Olha aqui, ó, necessidade de calagem, NC. Vou colocar aqui, necessidade de gessagem, NG. Necessidade de gessagem. Essa fórmula aqui são duas, né? Uma para culturas anuais, outra para culturas perenes. Por quê? Se for para culturas anuais, eu vou demorar mais tempo para reformar essa área. Para culturas anuais, eu fiz o cálculo lá e deu, sei lá, 2,5 toneladas de gesso. Eu posso aplicar, ano que vem eu faço de novo, não vai dar, mas daqui 2, 3 anos eu faço e dá uma nova recomendação de 1,8 toneladas, por exemplo. Então eu consigo aplicar daqui 4 anos o gesso de novo, revolvo o solo, preparo e tal. A cultura perene, que dependendo da cultura fica lá no campo 15 anos, 10 anos, eu não consigo fazer uma aplicação eficaz, eficiente, nesse intervalo de 4 anos, por exemplo. Então a dose é maior nas culturas perenes do que na cultura anual, a gente coloca um pouco a mais. Mas é bem simples, né? Para culturas anuais, então milho, sorgo, soja, algodão, feijão, hortaliças, a gente vai trabalhar com essa fórmula, 50 vezes o teor de argila. Se eu estou lá com 30% de argila, colocar 50 vezes 30 vai dar 1.500 quilos, ou 1,5 tonelada de gesso. Se eu for trabalhar com a dose para culturas perenes, estou trabalhando com citros, cana, café, essas culturas que têm os ciclos maiores do ponto de vista de reforma de área, pastagens, pastagens, eu vou trabalhar com a fórmula de 75. Então, se fosse um solo para cultura, o mesmo solo para milho, eu utilizaria 50 vezes 30. Se fosse um solo para citros, eu utilizaria 75 vezes os 30. Daria aqui 2,250. Né? Então, é importante levar em consideração essas duas fórmulas. Para culturas anuais, 50 vezes argila. Para culturas perenes, 75 vezes argila. O que daria aqui, né, 2,25 toneladas por hectare. Então, essa conta ela sempre vai ser em quilos por hectare ou em toneladas por hectare. Certo? Aqui era um exercício. Tem um outro tipo de fórmula para o gesso? Forma? Para calcular a dosagem de gesso, sem ser essas duas? Tem. Eu não trouxe aqui, mas tem. Eu vou pegar para vocês aqui e já disponibilizo também. Essa é a mais usual. Vai depender de algumas regiões. Aqui era um exercício para a gente fazer. A gente fez semana passada, né? Vamos fazer só um intervalo rapidinho. A gente volta em 10 minutos. Né? Vamos usar o tempo todo. Daqui 10 minutos, 5 para as 9, a gente volta para fazer algumas atividades, uns exemplos, né? Juntos. E aí depois eu deixo o tempo para vocês fazerem as contas sozinhos e para fazer as atividades pós-aula e a atividade prática que está lá no AVA, tá bom? Quem não tiver ainda acesso, vou parar de gravar. Quem ainda não tiver acesso, eu já disponibilizei lá no grupo. Vou disponibilizar